pessoal. Então, hoje a gente inicia a unidade 6, né, com essa aula de hoje, que vai tratar da reforma urbana do Estatuto da Cidade. Eu comentei nas aulas anteriores um pouco sobre a trajetória, né, do Brasil, tanto em relação à urbanização, mas principalmente em relação ao planejamento urbano. E a gente tem uma trajetória muito marcada pelos nossos períodos, né, de democracia, um período de golpe militar, de governo militar, e um outro período de volta à democracia. E esse último período, que é o período em que ainda nos encontramos, ele é caracterizado principalmente pelos artigos da Constituição 182 e 183, que tratam da questão da função social da propriedade, e muito, né, a mais além, com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, que vai realmente dar força, dar condições e obrigar, né, de maneira um pouco mais direta, a fazer com que essa função social seja cumprida. Então, são muitas as nossas legislações a respeito da gestão urbana. A gente tem a lei de parcelamento do solo, a gente tem os códigos florestais e as demais legislações ambientais, códigos de acessibilidade, dentro das normas, das legislações que tratam de cada um dos direitos humanos, né, dos direitos do cidadão, a gente acaba tendo muita influência no desenvolvimento urbano também, porque ao definir que é obrigatório que tenhamos acesso à moradia, que tenhamos acesso à distribuição de energia, né, ao abastecimento de energia, que tenhamos acesso ao saneamento básico, por exemplo, todas essas definições, acesso à educação, né, todas essas definições acabam exigindo, né, fazendo com que a política urbana, o planejamento urbano aconteça. Então, é claro que tem muitas outras legislações, muitas outras normas que fazem com que a política urbana aconteça e que influenciam na nossa maneira de planejar. Mas, quando a gente fala sobre o que caracteriza hoje, né, quais são as nossas formas de controle, né, as nossas formas de garantir o planejamento, que o planejamento seja feito, né, que as cidades não sejam deixadas soltas, que seja realmente feito o planejamento, acaba sendo muito por conta do Estatuto da Cidade. E a Constituição é base para o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele acaba detalhando mais, sendo mais exigente, sendo mais específico em relação a determinados termos. Como eu falei para vocês, esses dois artigos, 182 e 183 da Constituição, já traziam um pouco dessas ideias, desses conceitos, mas é dentro do Estatuto que isso vai se tornar muito mais concreto e que a gente vai ter instrumentos verdadeiramente criados com esse objetivo. Então, o contexto, como eu falei para vocês, é pós-governo militar com um grande fortalecimento do poder local através dos municípios. Quando a gente fez aquele panorama rápido das etapas, né, do planejamento urbano no Brasil, e a gente tratou rapidamente ali de como que aconteceu, né, o que funcionou durante a primeira etapa e a segunda etapa, nas duas, era muito característica a concentração do poder e das decisões relacionadas à gestão urbana nas mãos do governo federal. E com a volta, né, à democracia no Brasil, a gente vê todo um fortalecimento da política pública municipal. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão interessante? Porque a gente tem uma capacidade, uma possibilidade de olhar para os nossos problemas urbanos de maneira mais personalizada. Acho que eu comentei isso, né, naquela aula, mas eu estou resgatando esse assunto agora, porque é muito interessante, né, a gente olhando aquela visão do urbanismo humanista, é muito coerente com o pensamento contemporâneo, com o pensamento pós-moderno, de como tratar os seres humanos em sociedade, né, resgatando lá aquelas ideias da primeira aula, que eram um pouco mais conceituais. Faz muito mais sentido a gente olhar para diversidades, para as desigualdades, para as diferenças, e isso é muito mais possível a partir do poder municipal e das forças locais do que a partir do governo federal. Então, como eu comentei com vocês, a partir da aprovação da Constituição e posteriormente do Estatuto, né, a gente vai ter um fortalecimento muito maior do movimento pela reforma urbana e de todos os movimentos sociais, de maneira geral, porque afinal eram pessoas que não podiam se manifestar livremente e agora podem, né? E a participação popular, ela vira base, ela vira uma obrigação
a partir do estatuto, é obrigatório que a população participe, as decisões não podem simplesmente ser tomadas pelos técnicos, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter, sim, repasse de verba e tomada de decisão e criação de programas ainda pelo governo federal, né? Isso acontece até hoje dessa maneira, uma grande fatia das verbas e muito das diretrizes que todo mundo precisa seguir vem do governo federal, só que as regulamentações, a forma que isso vai acontecer, muito desse poder de decisão hoje está na mão dos municípios. Também já comentei com vocês que, através dos momentos de participação, as pessoas têm a voz, né, em cada audiência pública, e da mesma maneira, os municípios são representados nas conferências estaduais da cultura, da saúde, da educação, todas as conferências, inclusive a conferência da cidade, são eleitos representantes de cada estado, e os estados são representados, né, por representantes das cidades, que são eleitos nos estados, vão representar cada um dos estados na conferência federal nacional da cidade, da educação, da saúde. Então, até essa forma de discutir as novas políticas públicas que vão valer para todos os municípios, elas são feitas, essas escolhas são feitas tomando por base, levando em consideração representantes que atuam no poder estadual e principalmente no poder municipal. Então, pode parecer uma coisa boba, apenas uma linha ali no meu slide, né? Fortalecimento do poder local. Mas isso muda tudo, porque problemas que não são fáceis de identificar quando você está num grande centro, quando você é membro de um órgão público do Distrito Federal, né? Um órgão público federal ou um órgão público de uma capital, muitas vezes você não vê, você não vivencia os problemas que são vivenciados pelo morador ou pelo gestor do pequeno município ou das médias cidades. Então, são oportunidades de fazer com que essa diversidade de pensamento e essas percepções do que é prioritário, do que não é tão importante assim, com que todas essas visões consigam chegar até os olhos dos gestores em nível federal, né? Então, é uma grande sacada, é uma grande diferença que marca essa terceira etapa da política urbana brasileira, quando a gente fala de trazer poder para o município poder decidir como gastar a verba, ou onde fazer o investimento, ou que tipo de investimento fazer, né? Mesmo que se trate de um programa padronizado de maneira federal. Então, agora falando especificamente sobre a reforma urbana, né? O que é o movimento da reforma urbana? É um movimento que começa ainda antes do governo militar no Brasil, então em meados dos anos 60, até antes, né? A gente tem algumas manifestações, e são pessoas que se agrupam tendo como objetivo encontrar maneiras mais justas de acessar a cidade, de garantir o acesso à cidade a mais grupos. E esse grupo da reforma urbana, aqui no Brasil, acaba sendo o mesmo grupo responsável por escrever ali o que vai se transformar posteriormente no Estatuto da Cidade. Então, durante toda essa trajetória ali, dos anos 50, 60 em diante, a gente vai ter um pensamento, né, um grupo de um pensamento coeso, um pensamento humanista, que vai chegar a compor aquilo que a gente entende como as bases da política urbana atual e do Estatuto da Cidade. Mas é importante fazer um comparativo aqui com uma outra proposta que também a gente pode considerar, né, como se fossem duas possibilidades diferentes de ver o planejamento urbano e de definir como fazer planejamento urbano no Brasil, que surgem de maneira mais ou menos contemporânea. Uma delas, então, é a proposta inspirada no Consenso de Washington, e como vocês já sabem, a gente já falou em outras aulas, é uma visão, obviamente, né, pelo próprio nome, proveniente da visão americana, e uma outra proposta, que é aquela que vai se desenvolver de fato aqui no Brasil e embasar o nosso Estatuto da Cidade hoje, que é referenciada, né, então, na Constituição de 88, e prossegue até que seja aprovado o Estatuto da Cidade. Na visão americana, né, por assim dizer, na visão inspirada no Consenso de Washington, que é uma visão um pouco mais tecnocrática, um pouco mais desenvolvimentista, a ideia é que apenas através de planos estratégicos é possível salvar as cidades da crise. Então, é uma visão muito tecnológica, uma visão de que a gente precisa ter o planejamento estratégico e
não estamos dizendo que discordamos, né, com uma visão ou com outra a partir do momento que no Brasil se desenvolve a segunda visão. Mas, nesse caso da proposta do consenso de Washington, os planos estratégicos, como colocados aqui, eles são planos bastante tecnocráticos, e já falamos sobre os problemas de se fazer um plano exclusivamente tecnocrático. Então, são muito corretos, tecnicamente falando, funcionam, mas muitas vezes deixam de lado, né, uma visão mais humana, uma visão mais inclusiva, que consiga tentar mitigar os problemas da nossa estrutura econômica e social. Então, nesse caso, né, o foco é muito mais capitalista, é muito mais numa visão de competitividade entre cidades, de defender o mercado brasileiro, no caso, o mercado nacional, dentro do contexto do mundo globalizado, e de inovações tecnológicas mesmo, né, que só com aplicação de maiores tecnologias, com padronização de produção de bens, né, que a gente teria condições de dar uma vida justa para mais gente. Então, essa é uma visão um pouco mais tecnocrática, buscando a modernização, os investimentos, né, o progresso mesmo, para conseguir melhorar a vida urbana. Então, como eu falei, as duas elas são diferentes, mas elas têm, né, seus pontos de discordância, claramente, mas não são totalmente excludentes, né? É possível entender o lado positivo de uma e de outra, os pontos que são priorizados em uma e em outra. Eu só achei interessante trazer para vocês que fomos por um caminho que vai mais no sentido de garantia de direitos e inclusão, né? Mas não sem esses questionamentos. Então, por isso que muitas vezes nas políticas, nos programas de governo que a gente vê, né, até de candidatos, enfim, nas decisões de gestão colocadas pelos gestores, né, no momento em que eles são eleitos, os programas de governo, a gente percebe influência, sim, dessa maneira de pensar, que é realmente uma forma de se fazer urbanismo, mas talvez um pouco mais tecnocrática do que é o mais usual hoje em dia no mundo pós-moderno, né, em que a gente tem uma preocupação muito grande com as diversidades e com a inclusão. Então, né, essa proposta que é o que acabou se desenvolvendo mais, né, foi referenciada pela Constituição. Então, a partir da Constituição e depois sendo reforçada com o Estatuto da Cidade, a gente tem essa visão, esse olhar que coloca como cerne, como foco principal, a defesa da função social da propriedade da cidade. Então, eu vou abrir um parênteses aqui no meu slide, né, para falar um pouquinho a respeito do que é função social da propriedade. A gente pode dizer, e vocês já assistiram o vídeo do A Cidade para Poucos, né, então leram o texto, vocês já devem saber o que é função social da propriedade e função social da cidade nesse contexto, né, nesse momento da disciplina. Mas, basicamente, a gente pode dizer que um imóvel ou um bem, ele cumpre sua função social quando ele é útil para a sociedade de maneira coerente, né? Então, dependendo da situação, até um terreno vazio usado como estacionamento cumpre função social, né? Então, está errado a gente imaginar que função social é só habitação de interesse social, não é isso, né? Se existe demanda naquele ambiente, naquele contexto, para qualquer uso, seja um uso comercial, um uso de serviço, enfim, um uso privado, né? Faz sentido que a cidade ceda espaço para que naquele terreno privado, haja um uso privado. Tudo bem, né? O que não pode? Não pode você ter um terreno vazio, um terreno baldio, num lugar em que existe uma demanda muito grande por habitação. O que não pode você ter um edifício abandonado com gente morando na rua, né? Então, por isso que muitas vezes esse conceito de função social, da propriedade em especial, ele é bastante usado para tratar de habitação, porque é um dos primeiros direitos, né? É um dos direitos fundamentais do cidadão, e se a pessoa não tem moradia, ela não vai conseguir satisfazer nenhum dos seus outros, ou quase nenhum dos seus outros direitos, né? O direito de educação, o direito à educação, o direito a tratamento de saúde, enfim, muita coisa está vinculada com a existência de uma moradia. Por isso que, quando a gente fala de função social, logo, né, vem na nossa cabeça a questão da moradia, é um direito fundamental que a gente precisa garantir, né? Claro que poderíamos falar de outros direitos, e, enfim, vocês vão ter aulas relacionadas a isso, ao direito de maneira geral, né, a legislação, mas é importante a gente ter essa noção de contexto mesmo, né, de posta em escala do que a gente está estudando aqui.
No caso dessa visão de mundo, né, dessa forma de pensar o planejamento proposta por essa segunda ideia, essa segunda proposta, é muito mais uma cooperação entre cidades do que uma competição entre cidades. Então, a gente começa a entender que os municípios, por serem diversos, eles têm relações de complementaridade. Então, está tudo bem um habitante de um município ir até o outro para usufruir de determinados serviços ou para gastar o seu dinheiro, contribuir com aquele comércio, com aquela economia local, porque não tem necessidade que todos os municípios ofereçam o mesmo tipo de oportunidade. Então, é mais do que uma competição entre mercados para cada município ou para cada pequena comunidade, aqui se defende uma cooperação entre cidades. Então, aquelas relações que a gente fala antes, de região metropolitana, de relação entre cidade média com a pequena e da média com a grande, esse tipo de relação, ela faz mais sentido se a gente começa a entender que tudo é sistêmico e que cada um tem um papel dentro dessa cadeia. Então, a defesa aqui nesse contexto vai ser muito mais da cooperação e do crescimento mútuo do que da competitividade. De novo, né, gente, são conceitos, são teorias, são ideias. É claro que vai existir situação de competição, é claro que vai existir conflito, é claro que continuamos dentro de um contexto de competição de mercado, um contexto globalizado, mas é uma questão conceitual de visão mesmo, de entender essa cooperação entre cidades mais do que uma competição e um isolamento de todos os municípios. O movimento para a reforma urbana, ele está englobado dentro desse contexto, né? Então, faz sentido que existam pessoas e que existam grupos lutando pelo direito à moradia, principalmente, né? Mas a satisfação de outros direitos por todos os cidadãos. E a gente sabe que isso vai realmente, né? Acaba batendo de frente com alguns interesses do capital, especialmente em relação aos interesses do mercado imobiliário, né? Mas existe esse movimento lutando por isso, né? Está englobado nessa realidade, e defende-se aqui um Estado forte, um Estado que se responsabilize pelo cumprimento dos direitos urbanos do cidadão. A partir do momento que aquele cidadão é habitante da área urbana, é habitante de uma cidade, né, de uma área urbana, ele tem determinados direitos, esses direitos precisam ser cumpridos, assim como os deveres também. Mas é o Estado que precisa garantir isso, né? Então, acesso à saúde, à educação, a saneamento básico, todas essas questões precisam ser garantido pelo Estado, nesse olhar que é como a nossa política urbana se estrutura hoje em dia. Então, o Estatuto da Cidade, ele tem como principal foco o planejamento e a gestão democráticos da cidade. Então, vejam eu gosto muito de comentar sobre esses dois termos. Planejamento me parece, às vezes, uma visão, quando a gente fala que vai planejar alguma coisa, planejar uma viagem, parece que é pouco, não realiza, né? Você está ali só planejando, esquematizando, teorizando. Então, você vai lá, pega um cronograma, pega uma planilha de custos, de valores, você vai comparando, tal, decidindo que dia fazer cada coisa, que horas gastar, quanto vai gastar com cada coisa. Planejamento urbano é isso, é você parar de olhar para o que está acontecendo nesse minuto na cidade, você não vai apagar incêndio, resolver coisa urgente naquele momento, você para, olha a situação, pensa onde que eu quero chegar e planeja os passos. E o que é a gestão da cidade? É você fazer a efetivação do planejamento. É você, no teu cotidiano, enquanto órgão público, enquanto membro da comunidade, né, seja qual for o seu papel, é você trabalhar efetivamente em ações pequenas, em ações de dia a dia, para garantir que aquele plano, que era só um esquema, né, fictício, um esquema mental, realmente seja concretizado. Então, muitas vezes no dia a dia de prefeitura, é tudo muito corrido e não dá tempo de você fazer planejamento de fato. Você fica só ali resolvendo os problemas do dia a dia. Então, o que a gente precisa ter em mente, né? Qual que é, acho que a principal contribuição que eu quero deixar para vocês, pensando que vocês estão se especializando, né, em uma área de projetos de obras públicas e que possivelmente durante a especialização e ou depois dessa especialização vocês vão atuar dentro do poder público. Entender que planos só fazem sentido se eles forem seguidos de alguma maneira. Então, a ação de gestão da cidade, ela é constante. Eu não posso, né,
parar tudo para planejar e nunca mais colocar aquilo em prática. Por isso que numa revisão de plano diretor, por exemplo, numa revisão de plano setorial, eu vou ter 1 ano, 1 ano e meio para decidir o que eu vou fazer, e eu vou ter 10 anos para colocar aquilo em prática. Não faz o menor sentido eu parar por 1 ano, 1 ano e pouco para planejar, e nas ações dos próximos 9 ou 10 anos, eu nem olhar para aquilo que foi pensado para concluir assim, tá, mas estou andando em direção daquilo que eu quero? Essa minha ação de hoje aqui, essa nova lei que eu estou aprovando hoje, essa discussão que eu estou tendo com outro município, enfim, esse ajuste que eu aprovei junto com o vereador, isso faz sentido considerando o grande plano, né? Então, por isso que no estatuto, e já apareceu aqui nas aulas, em outro momento, a palavra pacto. O pacto de planejamento, o pacto que a gente faz ao aprovar um plano diretor, por exemplo, é isso mesmo, é um pacto, é se comprometer a fazer com que aquele plano seja cumprido. Então, tá ali no dia a dia, tá nas ações pontuais, nas atividades de gestão, a garantia da efetivação do planejamento. Por isso que a gente usa esses 2 termos separados, planejamento e gestão da cidade. E por que democrático? Porque não é apenas aquele momento de planejar que tem que ser democrático. Toda a gestão tem que ser. A gente sabe, imprevistos surgem bifurcações, né, de poder ir mais por um caminho, mais por outro, surgem ideias que não tinham sido pensadas antes, surgem problemas que não haviam sido previstos. Então, durante todo esse período de gestão, ou seja, não para, né, nunca para, durante todo esse período ali, entre momentos de sentar e planejar, entre um momento e o outro, durante todo esse tempo, a gente precisa ouvir a população. Durante todo esse momento, a gente precisa ouvir a população, porque com todas essas pequenas mudanças, com toda essa evolução, sempre vai acontecer, sempre vão surgir, né, coisas que não tinham sido previstas e que vamos ter muito mais diversidade, muito mais, uma aproximação muito maior com a realidade, com os objetivos e os anseios de todos, se a gente fizer tudo isso de maneira democrática, né? Enfim, então, aproveitei aqui um slide de título, mas só para pensar todas as ideias que estão contidas nesse grande eixo, né, nesse grande cerne do Estatuto, que é planejamento e gestão, as duas coisas, elas não são separadas, elas são uma coisa só, e ambos de maneira democrática, né? Não é só uma vez a cada 10 anos que você lembra que tem associação de moradores para consultar. É abrir momentos e trazer essa participação como uma constante, né? É uma outra forma de pensar a cidade. E como já faz 20 anos que é assim, talvez alguns de vocês, nunca tenham visto um plano diretor sendo feito de outra forma. Mas era muito comum, né? E a gente vê, assim, naquele imaginário do que é um arquiteto urbanista clássico, né, um dos grandes nomes que a gente tem, e normalmente esses grandes nomes são os arquitetos modernistas. A gente não pensa num cara numa sala com um monte de gente diferente dando pitaco. Não, você pensa no cara sozinho ali com a sua prancheta, pensando o futuro da cidade, de maneira tecnocrática. E não está errado, né? É importante mesmo o conhecimento técnico. Eu preciso saber quantos metros tem que ter uma via conforme a velocidade dela. E qual vai ser a via de maior velocidade, qual vai ser a menor, qual é a hierarquia. Conhecimento técnico é fundamental. Só que, como já falei em outra aula, eu preciso também ter uma componente de quem vivencia a cidade de fato, né? Então, já falamos bastante sobre participação, sobre a questão democrática, né? E eu reforço isso porque é simplesmente a base do Estatuto da Cidade. Por a gente estar nesse cenário político em que não havia participação, né? Não havia possibilidade de manifestação contrária ao governo, por a gente estar num momento de pós-industrialização, muito crescimento das cidades, muito inchaço urbano, problemas urbanos muito grandes acontecendo, é importante, né, e trazendo junto com isso os movimentos dos anos 60 e 70 em diante, né, de libertações em geral, e o movimento ambientalista também dos anos 80 em diante, tudo isso faz com que seja necessária a criação de uma legislação que estabeleça normas de ordem pública e interesse social que regulem o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo.
da segurança do bem-estar, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, vejam que a gente tem aqui, regulam o uso da propriedade urbana, então eu estou falando de propriedade, estou falando de ser dono, então estamos nos referindo, sim, a terrenos que são privados, em prol do bem coletivo, e aí que a gente vai ter o conflito, né, de eu sou dono desse terreno, mas eu não posso fazer tudo o que eu quiser com ele, porque a prefeitura me diz que, em prol do bem coletivo, eu tenho que seguir determinadas regras, né? Então, por isso que vai se tornando muito claro, com a Constituição, é óbvio, mas principalmente depois da aprovação do Estatuto, que o teu bem, por mais que ele seja seu de maneira privada, né? Ele ainda está num contexto urbano, ele ainda está num contexto em que existem relações com os vizinhos, existe relação com o restante da cidade, e por conta disso, ele precisa ser tolhido. A tua liberdade vai ser tolhida para que o teu vizinho possa ter liberdade também, né? Então, é muito interessante a gente pensar que de 1850, né, em diante, lá da Lei de Terras, que vocês viram no texto, vocês viram no vídeo, lá da Lei de Terras, em que ter uma terra, ter um bem, né, se torna realidade, então a posse da terra se torna realidade, daquele momento até hoje, a gente tem alguns anos aí de visão de mundo, né, em que as pessoas estão acostumadas com o conceito da posse privada de terra. Mas é só da Constituição para frente, e é com mais força do Estatuto da Cidade para frente, então são 30 e poucos ou 20 anos, se a gente for olhar do Estatuto em diante, que foi se colocada essa ressalva de maneira mais firme na legislação, né, como uma exigência. Tudo bem, você tem a posse, ela é um bem, você pode capitalizar em cima desse bem, mas você vai fazer isso de maneira coerente com o bem-estar coletivo. Já dá para entender por que dos conflitos e por que demorou 13 anos para aprovar essa legislação, né? Porque não é muito simples você dizer para um proprietário de terra que, a partir daquele momento, a propriedade dele já não é mais plena, né? Ele vai ser tolhido de alguma maneira. Mas, pô, isso aqui é meu. Como que você pode tolher a minha liberdade dessa maneira? Então, é por isso que a gente tem tanto conflito, por isso que a gente demora tanto para aprovar o estatuto, e por isso que a gente demora tanto para aprovar planos diretores de cada cidade que se atrevem a incluir instrumentos do Estatuto da Cidade no seu texto. Aqui em Ponta Grossa mesmo, o plano diretor que era para ter sido aprovado em 2016, está na Câmara já há algum tempo. Ele demorou um tempo para ser feito, né? Então, em 2016, que era para ele estar pronto, foi quando começou o processo de contratação de empresa, abrir termo de referência e tal. Houve alguns conflitos de contrata, a empresa começa, quebra o contrato, tem que licitar de novo, então houve conflitos ao longo do tempo, mas desde o começo de 2020 ou o final de 2019, esse plano já está na Câmara para ser aprovado, e os vereadores estão segurando essa aprovação por vontade de fazer mais reuniões e reunir mais gente, discutir de novo um plano que já foi discutido em audiência pública, né? Agora, por conta da pandemia, eles não podem reunir pessoas para discutir isso, então está lá parado. Por que está lá parado, né? E eu estou dando exemplo de Ponta Grossa, mas com certeza isso acontece em muitas outras cidades brasileiras, porque são conflitos de interesse, né? Não adianta. Eu vou agradar mais a um grupo, vou desagradar ao outro automaticamente. E eu preciso que as pessoas todas, né, todos os participantes se comprometam com esse pacto para fazer com que aquele plano seja colocado em prática. Não faz sentido aprovar uma coisa e executar outra, né? Então, enfim, um pouco assim de conversa, de fala, além do que está escrito aqui nos slides, além do que está na nossa disciplina, mas para a gente pensar como esse conflito daquilo que é o bem privado e daquilo que é o bem-estar coletivo é, de fato, conflito, né? Não é fácil você agregar esses dois interesses e resolver esses dois interesses com uma única ação. Sempre vai haver alguém que se sente mais lesado, né, e alguém que vai ser beneficiado, e isso justifica, explica, pelo menos, né, porque que às vezes as coisas demoram muito para acontecer no âmbito do planejamento urbano. Então, como eu já falei um pouco, né, vou ser mais rápida aqui nessas diretrizes gerais, mas o básico é que a gente consiga ter
a garantia do direito a uma cidade sustentável, lembrando que sustentabilidade não tem que vir pintado de verde na cabeça de vocês. Falou sustentabilidade, já vem uma palavrinha verdinha, né? Não é só isso. Sustentabilidade é ambiental, sim, econômica, social, cultural, né? Então, eu tenho várias visões daquilo que é sustentável e, grosso modo, se eu consigo fazer com que algo seja sustentável economicamente, ele também vai ser sustentável ambientalmente, né? Em geral, as coisas andam meio juntas. Mas quando a gente fala aqui de garantia do direito a cidades sustentáveis, é sustentável em muitos sentidos, não é só em relação à sustentabilidade ambiental. A questão da gestão democrática, que eu já comentei com vocês, da gente conseguir ter a participação popular e o respeito às decisões tomadas em âmbito coletivo, como assim, regra, né? Eu não posso desrespeitar uma decisão democrática. Se foi decidido democraticamente, é aquilo que tem que ser feito. Cooperação entre diferentes setores da sociedade. Então, o Estatuto da Cidade, ele traz muitas ferramentas para que exista cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e entes da sociedade, né, sejam instituições de classe, instituições de ensino, ONGs, enfim, a gente pode ter vários modelos, vários arranjos institucionais para resolver determinados problemas. Planejar o desenvolvimento das cidades, né, então se a gente quer que a cidade tenha progresso e desenvolvimento, e agora eu consigo usar esses termos de maneira um pouco mais tranquila, porque a gente já discutiu eles antes, né, se a gente quer levar o tal do progresso, o tal do desenvolvimento, precisamos planejar para que isso seja feito de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável. Adequação dos instrumentos que já existiam de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos, para que possam ser privilegiados investimentos geradores de bem-estar geral. Então, é aquilo que eu comentei como um exemplo para vocês, né? Em vez de o próprio governante, o próprio gestor decidir de cima para baixo que ele vai fazer um novo viaduto, que ele vai fazer uma pavimentação importante, que ele vai abrir um novo contorno para a cidade, isso vai ser discutido para entender qual investimento, grande investimento, que vai gerar mais bem-estar social, qual que vai ser mais importante para o contexto da cidade. Será que aquela primeira ideia, que pode ser uma ideia de campanha, né, ela não vai beneficiar só um grupo? Se ela for beneficiar só um grupo, que outra coisa pode ser feita junto para mitigar os impactos nesse outro grupo ou para beneficiar esse outro grupo? Então, essa adequação dos instrumentos que já existiam antes, tanto de tributação quanto de arranjos econômicos, né, de impostos ou de decisões de investimentos urbanos, que isso seja feito levando em consideração o bem-estar coletivo. E a questão da oferta de equipamentos urbanos e comunitários e serviços públicos em geral, de modo a fazer cumprir aquele direito cidadão de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso do seu direito de ir e vir, né, do seu direito de deslocamento através de um transporte público de qualidade, acessível e tudo mais, né. Então, a ideia é que a gente tenha equipamentos que façam cumprir com esses direitos. Além disso, a gente vai ter ferramentas, a gente vai ter instrumentos que permitam a ordenação e o controle do uso do solo. Então, vejam que aqui a gente não está falando só sobre zoneamento, porque estamos falando, sim, de ordenação territorial, de dizer o que pode, o que não pode, e também do controle de usos, ou seja, pode isso, pode aquilo, e quanto que pode de cada coisa, né? Então, a gente tem uma legislação que vai nos dizer não só a questão de segregar, de separar e falar essa é uma parte residencial, essa é uma parte comercial, aqui pode ter indústria, aqui não pode, mas de controlar também quando se entenda que há algum tipo de abuso naquela proposta, né? Então, de ter um controle para que o uso do solo seja coerente. A legislação de parcelamento, de parcelamento e de uso do solo, uso e ocupação do solo, ela é simplificada, então temos uma lei de parcelamento do uso do solo que vale para todo o Brasil, e as suas regulamentações, as suas especificações, município por município, sempre buscando que seja uma legislação de leitura simples, que não seja toda cheia de poréns, né? Então ela é simplificada, busca-se essa simplificação em relação à legislação anterior. Uma distribuição justa, tanto de benefícios quanto dos ônus decorrentes do processo de urbanização.
Então, como eu comentei com vocês, a partir do momento que a gente decide fazer um grande investimento em uma área, eu vou ter uma gentrificação, eu vou ter aumento do uso do valor da terra ali, eu preciso compensar isso de alguma maneira para que todos sejam beneficiados e para que eu não tenha um grupo mais beneficiado do que o outro, né? E isso faz sentido em todo o processo de urbanização. O que é um processo de urbanização? É aumentar o perímetro urbano, é encher vazios que estavam vazios, né? Enchê-los, infraestruturá-los, é aumentar a densidade através da disponibilização de redes de infraestrutura mais densas, né, mais capazes, para que eu possa fazer uma verticalização mantendo a qualidade de vida. E todos esses investimentos de urbanização, eles vão gerar benefícios, obviamente, e eles vão gerar ônus também. Então, isso tem que ser distribuído de maneira justa pelo texto do Estatuto. A questão da regularização fundiária, como eu comentei com vocês, não é sempre que eu tenho ocupação irregular que eu preciso realocar essas famílias, né, ou fazer os despejos, né, como a gente conhece verbalmente ali, mas que a regularização fundiária também seja priorizada em situações em que isso é possível. Então, se eu tenho uma ocupação irregular, onde não existe risco, onde as famílias não estão em risco por morarem ali, elas só estão irregulares, elas não deviam estar ali, mas agora que elas estão, eu não tenho um grande risco, não tenho um grande problema ambiental, ou, enfim, algum grande problema urbano por ter aquele grupo ali, é preferível a regularização do que a remoção de todas as famílias. Então, a regularização fundiária vai ser muito valorizada a partir do Estatuto. Assim como a urbanização de áreas que já foram ocupadas. O que é uma urbanização? E acho que vocês talvez tenham ouvido muito esse termo quando a gente fala do Rio de Janeiro, né? Urbanização de favela. O que é urbanizar? É levar infraestrutura, basicamente. Então, se eu tenho ocupação irregular que pode ser urbanizada, que está passível de regularização, é interessante regularizar e não só tirar essas famílias e deslocá-las. Por conta daquilo que a gente já discutiu antes, de não quebrar essas redes de vizinho, essas redes de cooperação, de não quebrar a relação daquela pessoa com o entorno, né, se ela já trabalha ali perto, se ela está acostumada com uma rede de apoio que ela tem ali perto. E a isonomia de condições, tanto para agentes públicos quanto para agentes privados, para propor empreendimentos. Então, hoje a gente tem uma possibilidade, né? Hoje, eu digo, desde o Estatuto, a gente tem possibilidades de investimentos, por exemplo, para habitação de interesse social, em que o poder público pode propor o empreendimento, mas o empreendedor privado também pode propor empreendimentos, e as mesmas condições vão valer para ambos, quando se trata ali de coeficientes, né, urbanísticos, índices urbanísticos, ou de regras de qualidade mínima para essas habitações, isso vai valer para ambos. Da mesma maneira, se for fazer uma grande obra pública, né, uma grande obra de sistema viário, alguma coisa assim. A gente vai ter isonomia de condição de exigências para entes públicos e para entes privados. A gente tem esse novo paradigma, essa nova ideia, que dá para a gente dizer que ela é nova mesmo, porque as primeiras leituras que a gente vai ter nas ciências, né? Então, existe a utilização do termo, da noção de produção social do espaço urbano, ou simplesmente produção do espaço. Especialmente nos anos 70, com autores como Lefebvre, por exemplo, Gottidner, são diversos autores que discutem a ideia de Castells, a ideia de produção social do espaço. É uma leitura que surge na geografia, e, enfim, na sociologia, surge nas ciências humanas, de maneira mais ou menos contemporânea, até um pouco depois dos primeiros movimentos sociais, ali nos anos 60 e 70. Então, final da década de 70 em diante, a gente começa a ter mais força nessa discussão de produção social do espaço. O que quer dizer isso? A cidade ser produzida significa que ela é o resultado de uma equação, né, de uma conta de multiplicação. Produto é isso, é você pegar um fator, juntar com outro, misturar com outro, multiplicar, e você tem um produto, né? Então, quando a gente fala que a cidade é um produto, ela não surgiu ali de repente, ela não é assim por acaso, né? Produção social do espaço urbano pressupõe a ideia de que a cidade é produzida socialmente. Então, o espaço, a parte concreta, aquela parte visual, a morfologia, tudo que a gente vê na cidade, e também a parte que não é tão concreta, as relações humanas, as diferenças entre classes sociais, os problemas urbanos, tudo isso é produto
do homem com o meio. Vocês lembram da nossa definição de cultura lá no começo da aula, né? Então, a ideia de que a cidade é um produto, ela já é uma ideia um pouco inovadora, ela já é uma ideia pós-moderna, faz sentido que ela se manifeste aqui nessa forma de pensar a gestão urbana e não naquela forma mais tecnocrática, né? Não é só, não é tudo matemático, né? Eu tenho alguns fatores, como a questão histórica, o desenvolvimento histórico, para conseguir chegar na cidade como ela é. E mais atual ainda, a ideia de que são muitos os agentes que produzem o espaço. A cidade ela não é produto apenas do capital, né, do produtor imobiliário, ou do proprietário de imóvel, ou do proprietário dos bens. Não é só isso, ela é produto de vários agentes. Eu vou ter o poder público atuando com muita força, eu vou ter o movimento social, eu vou ter a população que está em situação de risco ali como insurgência, eu vou ter, enfim, N agentes que vão ser muito diferentes entre si. E, portanto, o paradigma, a ideia nova que o Estatuto da Cidade traz é que, como a cidade é produzida por essa multiplicidade de agentes, né, muita gente diferente, com diferentes interesses, com diferentes necessidades e com diferentes alcances, diferentes ferramentas à sua disposição, né, por ser tudo tão múltiplo, é importante que, de alguma forma, você possa coordenar as ações desses diferentes grupos. E como que eu vou coordenar essas ações? Através de um pacto de interesse coletivo. Então, a ideia do estatuto é que a gente consiga abranger no texto dessa legislação, que vai embasar o texto de cada plano diretor, de cada plano setorial, né? Então, o texto geral do estatuto, ele vai desenvolver ferramentas para que em cada município você consiga olhar para a sua realidade, quais são os agentes, quais são os conflitos, quais são os problemas, quais são os interesses, quais são as urgências, e encontrar uma forma em que todos fiquem satisfeitos, ou minimamente satisfeitos, e entrem em acordo e falem, beleza, eu preferia que fosse um pouco diferente, mas entendendo o interesse daquele outro lado ali, eu me contento com isso e vou participar da concretização desse pacto que estamos assinando aqui hoje. Né? Então, em nome do interesse coletivo, é escrito um pacto em que todos concordam, né, sendo bem idealista aqui, mas em que todos entram num acordo e se comprometem a agir de maneira a fazer aquele pacto se tornar realidade, né, respeitar aquele pacto. Então, esse é um conceito geral, assim, do que o Estatuto da Cidade entende como um plano diretor, como uma ferramenta de gestão, né? Eu sempre dou o plano diretor como exemplo, porque é onde a gente mais vai enxergar essas ações, mas em tudo que for feito na cidade, com participação popular, de maneira democrática, sempre vou tentar entender que são múltiplos agentes, os interesses são diversos, os alcances são diversos, a disponibilidade financeira é variada, e ainda assim é importante que todo mundo entre num acordo, mesmo que não seja exatamente aquilo que cada um preferia, mas em nome do geral ali, toma lá da cá, um cede um pouco aqui, outro cede um pouco lá, e chega-se numa proposta que é minimamente aceitável por todo mundo. Então, o plano diretor, a gente pode dizer que ele é um processo político, porque ele é um projeto de uma cidade no futuro, que não existe, né? Então, a gente, durante um plano diretor, a gente vai olhar para a cidade que a gente tem hoje, a gente vai pensar. Então, no plano diretor, a gente vai olhar para a cidade que a gente tem hoje e vai tentar pensar assim, beleza, essa é a cidade que eu tenho hoje. Se eu não fizer nada, o que provavelmente vai acontecer? Esse é o nosso cenário tendencial. Se eu não fizer nada, a tendência é que eu tenha tal, tal e tal problema. E a gente vai desenhar um outro cenário, pensando, não, o cenário desejável, estou com a cidade aqui hoje, a tendência é isso aqui, mas o desejável é isso aqui. Então, o que a gente vai ter que caminhar, o que a gente vai ter que fazer para que a minha cidade que eu tenho hoje se transforme um pouco mais parecida com aquele meu cenário desejável e um pouco diferente daquele meu cenário tendencial, que eu tenho a tendência de acontecerem tantos problemas. Por conta disso, a gente pode dizer que é um projeto de cidade, é algo que é fictício, é algo que é idealista, né? Mas, a partir desse plano, né, dessa ideia, assim, uma ideia de conseguir chegar nesse cenário ideal, vamos precisar compor
regras de conduta, né, regras que vão orientar todas as ações dos agentes políticos, sejam eles públicos e privados. Então, vamos reforçar aqui que tudo é político, né? Mesmo uma ação que parece isolada, uma ação que está totalmente dentro do âmbito privado, ela impacta a vida humana e impacta a vida urbana. Ao impactar a vida de todos, automaticamente é político, né? Vai impactar na cidade e vai fazer com que outros agentes precisem tomar outras ações como compensação ou como complementação daquela ação do ente privado. Então, por isso que no plano diretor são colocadas regras, são colocados princípios que vão nortear a ação de todo mundo, tanto dos entes públicos quanto também dos entes privados. Porque, afinal, são eles que constroem o espaço, são eles que utilizam o espaço. Em outras palavras, são agentes produtores do espaço. A minha pesquisa de doutorado, ela trata, e a minha pesquisa, enfim, de pesquisa científica mesmo, independente do doutorado, eu trabalho basicamente com esse conceito de produção social do espaço. Então, eu vou colocar aqui no material didático de vocês, tem ali algumas indicações de autores que tratam desse tema da produção social do espaço, porque faz muito sentido, né, a gente ler, a gente discutir teoricamente esses conceitos para entender por que a cidade é como é e quais seriam as estratégias para tentar melhorar a condição da nossa cidade, para daí chegar na prática, no plano diretor e conseguir fazer isso acontecer. Não é o cerne da disciplina, mas para quem tiver interesse, é uma área, especialmente da geografia, a área que eu me insiro, mas as ciências humanas têm muitas teorias, muitos conceitos que embasam esse tipo de escolha, esse tipo de decisão, a ponto de ter sido escrita, né, uma legislação e ter todo um grupo de estudiosos buscando essa melhoria na vida urbana, né, mas isso é embasado, então, por um pensamento teórico. Eu acho que é interessante trazer um pouquinho disso durante as nossas aulas. O plano diretor, ele já era obrigatório para determinados municípios desde a Constituição. Mas, a partir do Estatuto da Cidade, o plano diretor ele passa a ser obrigatório não só para municípios com mais de 20 mil habitantes, mas também para municípios que fazem parte de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas conurbadas, né? Para municípios que fazem parte de áreas com interesse turístico, para municípios inseridos em áreas de influência de empreendimentos muito amplos, né? Muito com grande impacto, onde existe realização de atividades com impacto ambiental significativo, né, mineração, por exemplo, enfim, várias outras ações, e para outros locais que o poder público manifesta interesse. Então, vou dar um exemplo. A gente pode ter ali, pelas legislações anteriores, a gente já tinha obrigatoriedade de plano diretor, por exemplo, em Ponta Grossa, que hoje tem uma cidade de 350 mil habitantes. Mas, aqui no Paraná, o governo do estado exigiu que todos os municípios tivessem plano diretor. Nem todos os municípios paranaenses, aliás, não é a minoria dos municípios paranaenses, né, seria exigido se a gente seguisse só esses critérios, mas no governo paranaense foi estabelecido esse interesse, essa exigência de que todos os municípios tivessem minimamente um plano diretor. E o estado faz isso através da liberação de acesso a uma fatia de verbas só para quem tem plano diretor, né? Então, assim que normalmente você vai conseguir incentivar, para não dizer obrigar, os municípios a fazerem determinadas leis, enfim, a adotarem determinadas políticas. Então, todos os municípios têm plano diretor. Isso não é exigência, mas por ser de interesse do poder público, o poder público exigiu. Então, no Estatuto da Cidade, você dá esse tipo de poder para que mais municípios façam plano diretor, e de qualquer forma, já aumenta muito a quantidade de planos exigidos, pelo simples fato de não se tratar mais apenas do número de habitantes. Um município que tem uma área de preservação ambiental, né, muito importante, como florestas, mangues, né, toda a parte de costa, municípios onde existem atividades, como eu falei, de grande impacto ambiental, municípios de áreas de aglomerações urbanas, né, de aglomerados urbanos, regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento, que são as RIDs, que a gente já falou, todos eles são obrigados a ter plano diretor. Só que além do plano diretor existir, ele precisa existir
conforme os moldes, conforme os princípios norteadores que o Estatuto da Cidade coloca. Então, ele não só aumenta a demanda de quantidade de planos diretores a serem feitos, como ele também muda a qualidade, ele qualifica esses planos diretores, ele diz como que esses planos diretores devem ser feitos. Os princípios básicos, né, os eixos principais ali vão ser a função social da propriedade, que eu já falei um pouquinho, a questão do desenvolvimento sustentável, né, buscando o famigerado progresso da cidade, mas sem ser em detrimento dos outros aspectos, a questão da função social da cidade, não só da propriedade privada, da cidade como um todo, a noção de igualdade e justiça social e o princípio básico da participação popular. Sempre vai haver isso nos planos diretores participativos. Então, a partir do Estatuto da Cidade, a gente não tem mais apenas plano diretor, né, PDM, plano diretor municipal. A gente tem o PDMP, plano diretor municipal participativo. Então, é obrigatório que os planos passem a ser participativos a partir da emissão do Estatuto da Cidade. Os municípios tiveram 2 anos para se adequar. Então, planos que já estavam sendo atualizados na época que saiu o Estatuto não precisaram ser participativos ainda, mas planos a partir de 2013, então 2 anos depois, já obrigatoriamente precisaram seguir aquelas características de exigência, né, de ter o plano diretor, como eu coloquei no slide anterior, e as exigências desse slide aqui, que são referentes à qualidade e à característica de como esse plano diretor precisa ser feito desde então. O Estatuto da Cidade, né, a gente vai ter uma unidade específica, a nossa próxima unidade vai tratar a respeito do plano diretor especificamente, mas o Estatuto da Cidade, ele vai, basicamente, né, a maior contribuição do Estatuto da Cidade, assim, a contribuição mais prática do Estatuto da Cidade, é que além dele descrever e explicar como que deve ser feito um plano diretor, como que funcionam as conferências, como que funciona a participação popular efetiva e tal, né, além dessa parte de mudança de visão mesmo, né, em relação à participação, em relação à posta em escala, né, da gente realmente pensar o bem coletivo acima do privado, enfim, além dessa questão mais conceitual, o Estatuto da Cidade, ele é muito interessante pela criação de instrumentos, e é isso que vocês vão fazer como trabalho, como entrega, atividade dessa unidade. Vocês vão falar sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade. O que são esses instrumentos? São ferramentas ou arranjos de legislações, são descrições de como fazer um arranjo institucional, são, enfim, instrumentos que vão facilitar para que cada município consiga regulamentar e definir como aplicar aquele instrumento para a sua realidade. Então, basicamente, vou dar um exemplo porque vai ficar mais palpável. O Estatuto da Cidade inventa, né, cria um instrumento chamado IPTU progressivo no tempo. E é cada município que vai regulamentar, dizendo, se o seu terreno está baldio, está parado, daqui a 1 ano o IPTU vai aumentar 30%, como uma multa, para você se mexer e fazer alguma coisa com o terreno. Dali a 2 anos vai ser mais 10%, dali a 3 anos vai dobrar, certo? Então, é isso. O instrumento se chama IPTU progressivo no tempo. É uma legislação federal que vai explicar qual que é o máximo de multa que pode ser feito, com quanto tempo que pode ser cobrado, né? Vai regulamentar ali princípios básicos, dizendo, olha, é assim que funciona o instrumento. O objetivo dele é esse, ele vai ser aplicado de tal maneira. Mas é cada um dos municípios que vai detalhar e vai adaptar aquele instrumento para a sua própria realidade. Então, os instrumentos do Estatuto, cada um deles vai ser possível de aplicar pelos municípios, e quando o município optar por aplicar um deles, ele vai escrever um projeto de lei, descrevendo como é que funciona, então copiando ali toda a descrição que vem no Estatuto e detalhando, regulamentando valores de multa, quem que paga, de quanto em quanto tempo, para que esse dinheiro vai ser usado, né? Então, recolhi, aumentou o IPTU, vai ser usado para quê? Tudo isso, né? Eu estou usando um exemplo de um instrumento, que é o IPTU progressivo, mas para qualquer instrumento do Estatuto,
sempre vai estar nas mãos do município decidir como, né, regulamentar como que esse instrumento vai ser aplicado. Então, além de fazer o plano diretor seguindo todos aqueles princípios, além de fazer as conferências municipais, além de criar os conselhos que vão fazer a gestão das cidades, o Estatuto da Cidade, ele propõe instrumentos, então o município vai poder aprovar esses instrumentos junto com o texto do plano diretor, como mais uma lei. Então, ele vai ter lá a lei do zoneamento, a lei do sistema viário, uma série de leis que fazem parte do plano diretor, e agora a gente vai ter novas leis. A lei que vai regulamentar operações urbanas consorciadas no município tal, a lei que vai regulamentar como que vai funcionar o uso capião de imóvel urbano aqui no nosso município, certo? Então, é isso, é como se fosse um protótipo de um texto de legislação, de um projeto de lei, que o governo federal vai oferecer lá em 2001 no Estatuto da Cidade, e que cada município pode pegar, olhar para aquilo ali e falar, olha, esse me interessa, não, esse aqui não tem nada a ver, não vejo onde que eu poderia aplicar esse aqui na minha cidade. Ah, esse outro aqui é útil. E vai regulamentar, vai definir regras mais específicas e vai aprovar isso junto dentro do nosso plano diretor. E a cada 10 anos, quando revisar o plano diretor, essa lei também vai ser revisada. Ela pode ir sendo revisada com mais agilidade, né? Ela pode ir sendo sempre complementada, melhorada. Eu posso ir criando novos instrumentos ou regulamentando novos instrumentos do estatuto, independente do plano diretor, né? Eu posso ir melhorando essas leis, mas o fato é que é uma grande caixa de ferramentas, né? Por isso que tem a célebre frase da Raquel Ronick dizendo que os instrumentos do estatuto, o Estatuto da Cidade é uma caixa de ferramentas, cada instrumento é uma ferramenta, mas é o plano diretor que tem a chave para usar essas ferramentas, né? Para abrir a caixinha de ferramentas. Porque cada município precisa dizer exatamente como aplicar, né? Se não ficar algo muito vago, não funciona. Esses instrumentos, eles vão estar baseados em alguns eixos, em 4 eixos. Então, eu vou ter instrumentos que têm por objetivo induzir desenvolvimento. Exemplo, o que é induzir o desenvolvimento? Eu quero tornar mais atrativo que o mercado imobiliário desenvolva o setor leste da cidade. Então, eu vou usar um instrumento que vai tentar, não digo obrigar, mas vai favorecer o desenvolvimento daquele setor da cidade em detrimento de outro. São instrumentos para financiamento da política pública. Então, vamos supor que eu tenho uma necessidade de fazer uma grande obra, um viaduto, uma pavimentação, um grande hospital, uma obra de muito custo. Então, eu vou ter aqui nesse eixo do financiamento da política pública alguns instrumentos, por exemplo, que permitem a participação privada dentro dessas obras. Então, operações operações urbanas consorciadas, concessões de uso, esse tipo de coisa vai estar regulamentado pelos instrumentos do eixo de financiamento da política pública, com esse objetivo, né, de fazer com que as grandes obras, os grandes investimentos financeiros aconteçam de maneira um pouco mais rápida, com aporte de dinheiro privado, mas de uma maneira regulamentada, né, de uma maneira adequada. O eixo de regularização fundiária, ele pode ser representado pelo próprio aumento do IPTU, né, IPTU progressivo, quando o terreno está vazio. Eu vou ter o instrumento do uso capião especial de imóvel urbano. O uso capião, até o estatuto ser aprovado, acontecia só no âmbito rural. E hoje não, né? Hoje a gente tem lá um terreno vazio que está com uma ocupação. Se essa ocupação for comprovada legítima para fins de moradia, sem outros imóveis em nome da pessoa que ocupa, pode ser feita a cessão de terra para ela, como uma ferramenta, então, de regularização fundiária, porque se comprovou que aquela terra estava cumprindo a função social de habitação para aquela família, mais do que ao ser usada, porque comprovou-se que a função social daquele terreno seria melhor cumprida, né? A função social seria melhor cumprida através da moradia de uma família do que como um terreno vazio, um terreno baldio de um grande proprietário. Então, as ferramentas de regularização fundiária, dentre elas a desapropriação, o capião especial de imóvel urbano, IPTU progressivo, elas têm esse objetivo de garantir terra para mais gente, né? E buscando, como eu já comentei antes,
regularizar, não só desapropriar, mas regularizar sempre que possível. E em relação à democratização da gestão pública, são os outros instrumentos, como o próprio plano diretor, como as conferências municipais e estaduais e federais, como os conselhos, né? Então, todos vocês já devem ter ouvido falar do Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal da Cultura, Conselho Municipal da Cidade. O que são esses conselhos? São grupos de representantes do poder público, de instituições privadas, de associações privadas e da sociedade civil organizada. Então, eu vou ter condição de ter, por exemplo, um representante da Secretaria de Urbanismo, um representante da universidade, um representante da instituição de classe dos engenheiros, um representante da União pela Moradia. Então, essas pessoas vão se reunir, né? Então, democraticamente, eu vou ter a escolha dos representantes numa determinada proporção, que vai ficar proporcional à quantidade de representante de cada tipo, né, de cada segmento social, para conseguir fazer as tomadas de decisão. Eu não vou mais deixar as decisões só na mão da prefeitura, eu vou deixar essa decisão na mão dos conselhos. Então, os conselhos, as conferências, todas essas exigências de audiência pública, né, tudo isso está dentro dos instrumentos do eixo de democratização da gestão pública. Como eu comentei, a atividade final da unidade de vocês será justamente a respeito dos instrumentos. A gente vai compor um documento construído de maneira coletiva, em que vocês vão descrever, né, como que funciona cada um desses instrumentos. Então, como eu já nomeei alguns deles, eu já falei alguns deles, eu não vou entrar a fundo em cada um, né, até porque eu estou oferecendo como material de consulta, né, como material de pesquisa obrigatória na disciplina, muitas cartilhas, muitos documentos, um guia inteiro de implementação de instrumentos, e eu realmente espero que vocês levem isso também para a vida profissional, né, caso vocês atuem dentro do poder público. Quando o Estatuto da Cidade foi aprovado, o Ministério das Cidades, especialmente através do Instituto Polis, lançou muitos materiais bastante interessantes, eu já falei isso numa aula, e eu estou deixando como anexo na disciplina toda a coleção de dicas, que eles chamam, que são aqueles arquivos curtinhos, acho que eu até já mencionei, sobre ideias, né, para a gestão municipal, e junto, né, nessa unidade, eu estou colocando como material de análise obrigatória, algumas cartilhas falando sobre o Estatuto da Cidade, o guia de implementação do Estatuto da Cidade para os municípios, e alguns textos acadêmicos, alguns artigos também, que vão falar de todos esses instrumentos. Então, vocês têm bastante material de pesquisa, né? Hoje, como já faz 20 anos, a gente já tem muitos exemplos. Se vocês entrarem em plataformas de artigos, vocês vão encontrar muitos cases, né, mostrando como que foi feita a implantação de tal instrumento em tal cidade. Então, a ideia é que essa atividade final vocês tragam a definição do instrumento, como é que ele funciona, tal, e exemplos, né, mostrando como esses instrumentos foram aplicados na realidade. Então, eu só vou falar rapidamente sobre, citar os nomes deles, basicamente, de quais instrumentos fazem parte de cada um dos eixos. Como eu falei, em relação à indução de desenvolvimento, eu vou tentar fazer com que o desenvolvimento urbano aconteça em determinadas partes da cidade e de uma determinada forma. Então, eu vou propor incentivos, ou um incentivo para não deixar o imóvel vazio, como é o caso do parcelamento, edificação ou utilização compulsória dos imóveis. Se tem um imóvel vazio, eu vou forçar o proprietário a colocá-lo em uso, vou ter o aumento do IPTU ao longo do tempo, se aquele imóvel não for usado, se mesmo com o aumento do IPTU e todas essas notificações, ele continuar vazio, esse imóvel poderá ser desapropriado, lembrando que desapropriação sempre é paga, não existe desapropriar e não pagar, né? O que acontece é que demora para receber, e é justamente por isso que ele é um instrumento um pouco mais punitivista, né? A gente pode ver ali que ele vai ser sempre aplicado junto com os outros dois, como uma terceira tentativa. Então, o proprietário ele tem a oportunidade de usar o imóvel ou de parcelar aquele terreno que está vazio quando ele recebe a notificação do primeiro instrumento, do parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Se ele não faz essa utilização, ele vai ter o IPTU dele aumentado consecutivamente por 5 anos.
Se mesmo assim ele não faz o uso, aí ele vai entrar nesse momento, né, e vai ser desapropriado. E ele vai ser remunerado, só que ele vai ser pago com títulos da dívida pública. Ou seja, quando a dívida pública for quitada, esse dinheiro vem para o proprietário, por isso que demora. Também é dentro desse eixo que a gente tem ferramentas de consórcio imobiliário e as ferramentas de solo criado, que particularmente eu acho muito interessantes, são aplicáveis na maior parte dos municípios, como transferência do direito de construir, direito de preempção e outorga do direito de construir. Basicamente, nessas ferramentas de solo criado, que é uma forma que vocês podem encontrar também o nome delas, vocês conseguem, a gente consegue criar metros quadrados fictícios dentro de um terreno. Então, vamos supor que, por conta do zoneamento em que aquele terreno está, são permitidos 4 pavimentos com ocupação a 100%. Então, eu vou ter lá 4.000 metros quadrados naquele terreno. Com a criação de solo criado, eu digo para o proprietário que agora ele pode construir 8.000 metros quadrados ali, o dobro de andares. E se ele não quiser usar esse potencial a mais, ele pode vender esse potencial, ou ele pode trocar esse potencial por potencial em outro terreno. Enfim, é bem interessante porque permite que a gente consiga induzir o desenvolvimento onde a gente quer. Então, o município vai poder dizer, olha, você teria direito a fazer 10 andares aqui, você só vai poder fazer 5, mas lá no outro bairro você pode fazer 3 vezes mais. Então, é esse tipo de ferramenta, né, para induzir desenvolvimento no pedaço da cidade que a gente quer e trazendo algum benefício, trazendo uma vantagem para o proprietário urbano não ser punido a partir dessa decisão. Então, quando o município percebe que é importante reduzir potencial construtivo numa área porque não tem infraestrutura, ele pode usar esse tipo de ferramenta de solo criado para que o proprietário não fique insatisfeito e seja induzido a fazer os seus investimentos em outro lugar. Da mesma maneira, a questão do direito de superfície. Daí já começam a ser alguns instrumentos com conceitos legais um pouco mais complexos, que você não tem a posse, o terreno não está no seu nome, mas você tem o direito de uso ou de construção naquele imóvel, né, naquele terreno. Então, tem alguns instrumentos que são bem legais, né, no sentido de posse, propriedade, uso, direito de superfície. Então, são algumas complementações e um aumento de complexidade na definição do simplesmente é meu ou não é meu, né? Começa a ter alguns territórios sombreados ali, do lote é meu, mas você pode fazer aquilo, mas você tem a concessão por não sei quantos anos. Então, existem algumas ferramentas, alguns instrumentos de solo criado e alguns instrumentos relacionados à posse e ao uso dos imóveis, justamente para flexibilizar essa possibilidade de uso e de investimento por parte do ente privado também. A respeito do financiamento da política pública, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação também, né, vão ser instrumentos que permitem o financiamento da política pública, né, então vão gerar renda, vão gerar verba para fazer outras ações, por isso que eles se enquadram dentro desse eixo. O direito de preempção é um direito que fala que quando um determinado imóvel em que ele foi aplicado, né, aquele imóvel que a prefeitura sinaliza, esse imóvel aqui eu tenho interesse, quando esse imóvel entrar no mercado imobiliário novamente, né, então quando houver interesse de vendê-lo, quando ele estiver disponível, o governo, o órgão público vai ter prioridade na compra desse terreno. Então, direito de preempção significa isso. Não é a mesma coisa que desapropriação, mas equivale a permitir para o órgão público, especialmente para o poder municipal, que ele adquira um lote, ou um terreno, um imóvel que interessa, quando esse imóvel estiver dentro do mercado novamente. A outorga onerosa do direito de construir tem a ver com aquelas ferramentas de solo criado que eu falei, sobre você ter troca, né? Eu quero construir mais metros quadrados, então eu vou comprar solo de outra pessoa que está vendendo esse solo virtual. E chama outorga onerosa porque é uma troca por dinheiro, né? Então você paga para ter esse direito, por isso que se chama outorga onerosa, tem a ver com finanças, com dinheiro. E por gerar verba, né, para o município, ele entra dentro do eixo de financiamento de políticas públicas, que com o dinheiro proveniente da outorga onerosa, o município pode fazer benfeitorias para o próprio município.
E as operações urbanas consorciadas têm a ver com os consórcios públicos-privados para realizar alguma grande obra. Então, eu cedo para o poder privado o direito de uso de um determinado bem, né, por exemplo, de um bem tombado, desde que aquele proprietário faça o restauro do bem e o mantenha em condições. Então, ele pode ganhar dinheiro com aquele bem, ele pode colocar aí um estabelecimento que vai gerar lucro para ele, mas isso vai acontecer de uma maneira regulamentada para que seja realmente um consórcio, um toma lá da cá, e para que nenhum dos dois saia prejudicado. Finalmente, né, os outros dois últimos eixos. A gente tem eixos da democratização da gestão urbana, como falei para vocês antes, eles são os instrumentos que vão garantir que a gestão urbana não aconteça mais só dentro do gabinete dos gestores, né, ou dos técnicos da prefeitura, para que a gente consiga ter, então, audiência pública, consultas em geral, conferências quando tiver um assunto muito específico para discutir. O estudo do impacto de vizinhança vai entrar aí, né, porque a partir do momento que uma pessoa quer fazer um grande empreendimento que vai gerar impacto, é obrigatório que seja apresentado um estudo mostrando quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e como compensar esses pontos negativos. E tanto a gestão orçamentária quanto a gestão urbana em geral, né? Quanto a gestão metropolitana, né? Quando eu tiver aglomerados, tudo isso vai acontecer de maneira participativa, não vai mais ser uma decisão apenas técnica. Então, esses são os instrumentos, né? E junto com ele, a questão dos conselhos, né? Das conferências que eu estava comentando antes, são instrumentos que vão democratizar a gestão urbana, que vão permitir ao povo, a todos, a participação nas decisões. Por último, instrumentos de regularização fundiária, que, como eu já falei antes, uso campeão especial de imóvel urbano, concessão de direito de uso, né, que é mais um desses instrumentos que vai flexibilizar um pouco o conceito, né, de apenas posse e propriedade que a gente tinha antes. O direito de preempção, que é essa compra prioritária para o poder público. A outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas e o estudo do impacto de vizinhança, todos eles são instrumentos que têm a ver com regularização fundiária e que podem ser usados para promover regularização fundiária. Então, eles se enquadram também nesse eixo. Por isso que a gente tem instrumentos que se repetem, que às vezes ele funciona tanto para um objetivo quanto para outro. Então, ao mesmo tempo que eu regularizo, que eu faço regularização fundiária, isso gera verba, gera lucro, né? E com essa verba eu consigo aplicar. Então, enfim, muitos dos instrumentos, eles têm mais de um eixo. E aí eu fecho, então, a aula de hoje, a aula sobre o Estatuto, com a frase que eu já mencionei, da Raquel Ronick, dizendo que é uma grande caixa de ferramentas. Eu tenho ali muitas possibilidades. Cada município, né, então, através do seu plano diretor, esse município vai conseguir identificar quais instrumentos fazem sentido dentro daquele contexto e como regulamentar os instrumentos, né? Então, dizer exatamente ali quantos reais é a multa, quanto tempo eu tenho para pagar, né? Quem que vai pagar, para quem vai ser usado o dinheiro, né? Só dando um exemplo do dinheiro aqui, mas mesmo coisas que não estão diretamente ligadas com o dinheiro, todos os detalhes de todas as transações que vão acontecer, precisa ser regulamentado no plano diretor. Se um plano diretor é aprovado, ele é todo construído de maneira participativa, mas não tem nenhum instrumento do estatuto sendo regulamentado ali, nenhum instrumento do estatuto vai ser aplicado naquela cidade. Então, é por isso que o plano diretor precisa ser muito bem feito, para que ele caracterize e regulamente, né, especifique como que vai funcionar o instrumento ou os instrumentos que você encontrar e ver que aquilo é importante para a cidade, para que ele realmente possa ser usado, né? Senão eles não servem para nada. Se o Estatuto da Cidade propôs muitos instrumentos, mas se o plano diretor não regulamentar, esses instrumentos não podem ser usados naquela cidade. Por isso que ele é a chave para abrir a caixinha de ferramentas. Então é isso, gente. O tema do Estatuto da Cidade ele é um tema de uma aula um pouco mais longa, né? Uma unidade um pouco mais densa, porque tem muita coisa para ser falada. Os instrumentos em si vão ser a tarefa de vocês, né? Vocês vão ter como atividade descobrir um pouco mais ainda sobre os instrumentos, mas tem muito material de consulta, tem muita coisa boa produzida já a respeito dos instrumentos, e eu espero que para aqueles que não conheciam ainda o Estatuto,
essa disciplina, essa aula, tenha servido para conhecer um pouco mais sobre ele e realmente aplicá-lo, né? Lutar por isso dentro das prefeituras, dentro dos órgãos que vocês venham a atuar, para que ele seja regulamentado e seja aplicado, senão ele não serve para nada. A gente se vê, então, na última unidade da disciplina, que vai tratar especificamente do plano diretor participativo, certo? Até mais, gente. Nos vemos na nossa última unidade.